Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Vamos falar nessa videoaula um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares. Na aula sobre o sistema circulatório, eu mostrei para vocês que esse era o sistema responsável pela condução, distribuição e remoção das mais diversas substâncias para os tecidos do corpo através do transporte do sangue, formado por um conjunto de órgãos constituídos por coração, artéria, veias e capilares. E lá naquela videoaula eu mostrei o funcionamento dessas estruturas para vocês, fisiologicamente falando. Nessa videoaula, a gente vai mostrar os possíveis problemas que podem ocorrer dependentes do sistema circulatório. Então, olha só, com relação à frequência cardíaca. Frequência cardíaca é o número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo. E ele varia de acordo com a atividade da pessoa e a situação emocional em que ela se encontra. Quando normal, nós temos um batimento cardíaco que varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Durante o sono, o coração bate entre 35 e 50 vezes por minuto, ou seja, o batimento cai pra caramba, a frequência cardíaca cai. Durante um exercício físico intenso, é o contrário, ele pode ultrapassar os 180 batimentos por minuto. Ela é controlada por uma região especial chamada marca-passo. Olha aqui, ó, o marca-passozinho, nó do sino atrial ou nó sinoatrial, que juntamente com o nó do átrio ventricular emite impulsos elétricos que fazem o coração bater. E aí, com relação à frequência cardíaca, a gente já pode começar a ter um distúrbio que eu chamo de arritmia cardíaca. O que seria arritmia? Ocorre quando há uma anormalidade nos ritmos do batimento do coração, quando o tecido que conduz os impulsos elétricos que controlam o coração é afetado por infarto, lesões nas válvulas ou outros problemas cardíacos. Então, a gente pode ter, com relação à arritmia, uma bradicardia, que seria uma diminuição da frequência cardíaca, uma taquicardia, que é o aumento na frequência cardíaca, e uma fibrilação, que são movimentos irregulares nas câmaras do miocárdio sem uma contração efetiva. É como se cada fibra muscular batesse no seu tempo, no seu ritmo, de um lado para outro, né? Fica tudo descompassado. Então, a gente tem a fibrilação. Sopros cardíacos. Trata-se de ruídos cardíacos anormais que resultam da aceleração do fluxo sanguíneo normal ou do estreitamento das vias por onde o sangue passa, causado por alterações sanguíneas. Lesões nas válvulas podem impedir o seu fechamento completo e aí ocorre um retorno de sangue do ventrículo para o átrio. Podem ser causados por uma endocardite bacteriana ou por problemas de má formação congênita. Qual é a solução? Muitas vezes, o marca-passo artificial. É um pequeno aparelho composto de um circuito eletrônico gerador de impulsos elétricos, que funciona como pilhas especiais. Através de um condutor elétrico, ele envia impulsos para o coração e passa a controlar o seu ritmo. Então, aqui só um exemplo de um marca-passo. Olha o tamanho dele, né? Olha ele aqui numa radiografia. A gente vê. Insuficiência cardíaca é outra anormalidade do sistema circulatório. É uma incapacidade do coração de bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. Possui várias causas e pode afetar indiretamente órgãos como fígado e rins. Angina do peito. A angina pectoris é caracterizada por fortes dores no peito,
ao menor esforço cardíaco. Então, sabe aquela pessoa que é cardíaca, que não pode fazer muito esforço? Ela sofre de angina pectoris. Acontece como consequência do estreitamento de alguma artéria coronariana, levando à diminuição da circulação no coração. Pode ser uma placa de ateroma, né, uma camada de gordura que fixou ali, ou um trombo, e que vai gerar esse estreitamento. Aterosclerose é o espessamento e a perda da elasticidade das paredes da artéria em decorrência da proliferação conjuntiva em substituição às fibras elásticas. Olha que legal, você substitui, que legal não, né? Na verdade que triste, mas olha que interessante do ponto de vista médico. Você, em vez de você repor as fibras elásticas, você acaba tendo uma proliferação conjuntiva ali. O tecido conjuntivo vai dando lugar às fibras. E isso vai causar um estreitamento da artéria, né? Principalmente gerado pelo acúmulo das placas de gordura, são chamados ateromas, que se calcificam na parte interna dessa parede. Então, o estreitamento desses vasos, ele diminui o fluxo sanguíneo e os órgãos irrigados passam a receber menos oxigênio, é o que a gente chama de isquemia. O infarto, ele pode aparecer daí, né? Nos vasos com a aterosclerose, formam-se coágulos que entopem os vasos e interrompem o fluxo sanguíneo. A gente pode chamar também de trombose, mas trombose a gente chama mais quando forma realmente um coágulo de sangue, né? E não uma placa de gordura. Caracterizado pela morte de uma área do músculo cardíaco cujas células deixaram de receber sangue com oxigênio e nutrientes. Provoca dor intensa e imediata. Ponte de safena. Retirada de um ou mais segmentos de veia safena da perna, seguida da costura, que é uma anastomose de uma das pontas à parede da aorta, e da outra ponta ao segmento de artéria coronariana subsequente ao local da obstrução, realizando assim um desvio. Então, uma solução que a gente pode ter aí para o entupimento, né? Hipertensão. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias. Em pessoas sadias, a gente tem uma pressão que pode variar durante a sístole ventricular, então é contração, durante a contração do ventrículo, e aí ela tem que oscilar em torno de 120 a 130 milímetros de Hg. Durante a diástole, que seria o relaxamento, a pressão diminui, ficando em torno de 70 a 80 dentro da normalidade. Essa é a chamada de pressão diastólica ou pressão mínima. Então, a gente tem a pressão máxima, que é sempre a maior, que é a sístole ventricular, e a pressão mínima, que é a diástole. A hipertensão, ela vai ocorrer quando ocorre a subida anormal e constante da pressão arterial, que causa lesões nos vasos sanguíneos, derrame, aterosclerose, insuficiência cardíaca e lesões em órgãos como rins, olhos, entre outros. Pode ter várias causas ou ser idiopática, sem causa e não apresentar sintomas. É uma doença perigosa porque é uma doença silenciosa. É uma doença que você só descobre realmente quando você já está com algum órgão prejudicado, a não ser que você faça exames periódicos, é claro. E para a gente finalizar, uma das últimas distúrbios, né, do sistema circulatório são as varizes ou as veias varicosas. Varizes são defeitos nas válvulas venosas que apresentam refluxo do sangue. Vários fatores, como a tendência, músculos fracos, ocupações que as pessoas ficam muito tempo em pé ou sentada, fazem com que ocorra o acúmulo de sangue nas veias, principalmente nas pernas. Por isso que a gente vê varizes em grande quantidade nos membros inferiores, ok? Então, é um distúrbio, é um problema de refluxo do sangue. O sangue não tem força para subir, a válvula está meio frágil, está enfraquecida, e aí ele vai se acumulando ali naquela região e estourando aquelas veias. Galera, obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima videoaula.